Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Quarta sessão legislativa ordinária do Congresso Nacional. Uma sessão que dura mais de 13 horas em 2 dias. Na pauta de senadores e deputados, vetos presidenciais e projetos de lei. O mais polêmico deles é motivo de toda a controvérsia é o que revisa a meta fiscal do governo. Por causa dessa matéria, a sessão que começou ontem à noite foi interrompida depois de um tumulto nas galerias e retomada hoje cedo. A repórter Mariana Abreu acompanhou. 10 horas da manhã. Deputados da oposição tentam liberar o acesso de cerca de 30 pessoas à galeria do Congresso. Os manifestantes não puderam entrar por decisão do presidente Renan Calheiros, depois do tumulto na sessão de terça-noite. Ontem nós tivemos um espetáculo aqui, uma minoria, presumivelmente assalariada, 26 pessoas, tumultuando o funcionamento da casa, desrespeitando pessoalmente cada senador e cada deputado. Isso é um precedente com o qual nós não podemos compartilhar de jeito nenhum. 10h15. O deputado Arlindo Chinaglia, vice-presidente do Congresso, reabre a sessão. Parlamentares oposicionistas pedem para verificar o quórum. Zere o painel, verifique a presença suficiente de senadores e deputados. É uma sessão que foi suspensa de ontem e desde ontem o quórum está dado tanto pelo Senado quanto pela Câmara. 10h44. O senador Renan Calheiros assume a presidência da sessão. 10h46. Começa o debate sobre os 2 vetos em pauta, que tratam da mudança de nome de um instituto federal e de uma barragem. Parlamentares da oposição, que eram a maioria dos oradores inscritos, se restringem a cobrar a entrada dos manifestantes e a criticar o projeto que permite ao governo alterar a meta de economia para o pagamento dos juros da dívida pública em 2014. Para pagar as digitais da presidência da República em não cumprir o orçamento, essa casa aqui desmontou o orçamento, desmoralizou e revogou a lei de responsabilidade fiscal. Nós devemos verberar, protestar, lutar até o fim. E para isso, senhor presidente, é indispensável que o povo esteja presente nas galerias. E foi assim durante horas. Não vamos ficar rebatendo, não. Nem vamos usar o tempo na hora dos procedimentos para atrasar mais ainda, para garantir a aprovação desse importante projeto. Vamos nos preparar para ficar até a madrugada, até amanhã, até votarmos esse projeto de extrema importância para o Brasil. À 1h19 da tarde, é aberta a votação dos 2 vetos em bloco. Às 4 da tarde, 21 minutos, os deputados aprovam o pedido para encerrar a discussão do último veto. Às 4h54 é a vez dos senadores votarem pelo fim do debate. E às 5h14 tem início a contagem dos votos. Deputado Afonso Florencio votou sim no veto 28, votou sim no veto 29. O resultado foi proclamado às 6h25 da noite. Os 2 vetos presidenciais foram mantidos e a pauta liberada. As informações com a repórter Karine Beloso. Com a pauta liberada depois da votação que manteve os vetos presidenciais 28 e 29, deputados e senadores começaram as discussões dos outros itens. A todo momento, os oposicionistas fazem questionamentos para prolongar a sessão e esvaziar o plenário. O primeiro projeto da pauta é o PLN 31. A proposta libera cerca de 250 milhões de reais para o pagamento de benefícios a trabalhadores aposentados das extintas companhias aéreas Varig, Transbrasil e Cruzeiro. O próximo item da pauta é o polêmico projeto do Poder Executivo que altera o cálculo do resultado fiscal para este ano. A CPI mista da Petrobras tinha um depoimento nesta quarta-feira, mas oficialmente a reunião não ocorreu. Mesmo assim, a oposição ouviu o ex-diretor de Gás e Energia da estatal. Antes de o depoimento começar, confusão na CPMI. O presidente se recusou a abrir os trabalhos porque a maioria dos parlamentares estava no plenário da Câmara acompanhando a sessão do Congresso. Mesmo sem quórum, a oposição resolveu tomar um depoimento informal de Hildo Sauer,
Ele está entre os 11 diretores da Petrobras condenados pelo Tribunal de Contas da União a devolver 580 milhões de dólares à estatal por irregularidades na compra de Pasadena. O ex-diretor disse que o negócio nos Estados Unidos foi correto. Se houve irregularidade ou não, eu não posso afirmar. Não há como, tem que investigar, não há dúvida. Agora, o que eu disse é que os documentos que foram trazidos em 2 de fevereiro de 2006 à diretoria da Petrobras comprovavam que aquilo era um negócio altamente positivo para a Petrobras. E eu, naquela ocasião, votei a favor de encaminhar a quem devia aprová-lo, que é o Conselho de Administração. Hildo Sauer comentou denúncias que o ex-diretor de abastecimento da Petrobras fez ao Ministério Público e à Justiça Federal. No processo de delação premiada, Paulo Roberto Costa disse que diretores da companhia recebiam propina de 3% sobre contratos fechados com empreiteiras. Sauer negou as acusações. Nunca ouvi dizer, não participei, não participaria. Quem me conhece sabe que se eu soubesse disso, teria denunciado como caberia pela lei. Nunca ouvi falar disso, fiquei profundamente chocado com essa menção. Se ela for confirmada, mais chocado ainda ficarei, porque não é isso que se espera, nem do dirigente, nem da Petrobras. Mesmo sem ataques diretos de Hildo Sauer a integrantes do governo, a oposição comemorou. Ele disse claramente que havia uma hegemonia na Petrobras, de um grupo que fez da Petrobras um mega poço de petróleo para roubar dinheiro da companhia. O deputado Afonso Florense vai apresentar o relatório final da CPMI na próxima quarta-feira. Ele disse que pode incluir no texto informações entregues pelo ex-diretor à comissão. Nós temos que analisar a documentação, produzir o relatório com o que existe. Nós precisamos, com os dados disponíveis, fechar um relatório sobre a Petrobras e anunciar para a opinião pública brasileira providências de saneamento dos ilícitos que, porventura, tenham sido comprovados. O deputado Afonso Florense assumiu a relatoria da CPI mista da Petrobras, substituindo o deputado Marco Maia, que está em licença médica. Já a CPI exclusiva do Senado ouviria hoje 2 especialistas em segurança nas plataformas de petróleo, mas a reunião foi cancelada por causa da sessão do Congresso. A última vez que a CPI do Senado se reuniu foi no dia 16 de julho. O Senado Federal entregou hoje a comenda Dom Helder Câmara a personalidades que se destacaram na defesa dos direitos humanos no país. Em sessão especial no plenário do Senado, 7 pessoas receberam a Comenda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. O prêmio foi criado em 2010 e leva o nome do arcebispo de Olinda e Recife, reconhecido pela defesa dos pobres e dos perseguidos políticos. Trabalhei 4 anos com o Dom Helder Câmara, então eu tenho uma lembrança dele fundamental. Foi um homem marcante na minha formação ética, eu diria, e social também. Receberam esta 5ª edição do prêmio o cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, que foi representado pelo Monsenhor Gilson Macedo da Silveira. O secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão Pires Júnior, representado por Cristina Timpone. O deputado estadual de Roraima, Chico Guerra, que como presidente da Assembleia Legislativa, foi recentemente empossado governador do estado. O deputado estadual do Espírito Santo, Cláudio Vereza, elogiado pela senadora Ana Rita durante a cerimônia. Eu faço aqui uma referência ao deputado estadual Cláudio Vereza. Nos seus 6 anos de mandato como deputado estadual, pôde fazer muito pelos direitos humanos no estado do Espírito Santo, de uma forma muito corajosa e destemida, lutou e conseguiu tirar da Assembleia Legislativa o crime organizado do nosso estado, teve um papel fundamental também na luta das pessoas com deficiência. Uma homenagem póstuma foi conferida à fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arnes, morta no terremoto do Haiti em 2010. Ela foi representada pelo filho, Nelson Arnes. Um dos homenageados, Dom Mauro Morelli, presidente do Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais e conhecido pela luta contra a fome, agradeceu em nome dos premiados. Nós temos que estar antenados, fazer condição para ouvir o clamor da natureza e o clamor do ser humano.
Acho que o grande desafio nosso é ter ouvidos atentos e coração aberto ao clamor pela vida. Um dos agraciados, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, não compareceu à homenagem, não mandou representante, nem justificou. A turma da Mônica esteve hoje no Senado. Pelo 8º ano, a Casa realiza a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência, uma iniciativa para sensibilizar a população e os governos sobre os direitos e a inclusão de quem tem necessidades especiais. Pela manhã foi servido um lanche para alunos de 4 escolas da rede pública do Distrito Federal, num restaurante do Senado. Em seguida, as crianças foram conhecer de perto alguns personagens da Turma da Mônica, criados pelo cartunista Maurício de Souza. Ficamos mais satisfeitos ainda, porque podemos chegar perto de um pessoal que prestigia o que nós fazemos, para o pessoal para quem a gente trabalha de alguma maneira, quer se aproximar, e é uma aproximação humana, do ponto de vista humano, né, que me faz muito bem. Nós nos sentimos muito felizes de poder recebê-los aqui numa data tão importante como essa, que vocês possam aproveitar o máximo desse momento tão importante na vida de vocês, mas também na vida do Senado Federal. O deputado federal e senador eleito Romário falou sobre a importância da iniciativa do Senado em promover a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. São ações como essas, no Brasil afora, que vão fazer com que essas pessoas com deficiência sejam cada vez mais reconhecidas na nossa sociedade e principalmente mais respeitadas. O deputado Romário tem uma filha que é portadora da síndrome de Down. Os interessados em participar da Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência devem entrar em contato pelo e-mail acessibilidade@senado.leg.br. A programação vai até o dia 12, com exposição, oficinas de escultura e palestras. Não haverá sessão do plenário do Senado amanhã e sexta-feira. É que o painel eletrônico será substituído nesses dias. As reuniões serão retomadas na próxima semana. Voltamos com outras informações sobre a sessão do Congresso. Acaba de ser aprovado o PLN 31, que libera quase 250 milhões de reais para os aposentados e pensionistas do Fundo Aeros. A cobertura completa da sessão do Congresso desta quarta-feira você vê nesta quinta-feira no Senado em Dia, que começa às 8h15 da manhã. Continue acompanhando ao vivo os debates de senadores e deputados sobre a mudança na meta fiscal do governo. Boa noite e até amanhã.